Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre processos seletivos, profissão Headhunters e vai trazer muita informação para você que está buscando um novo trabalho, para você que está buscando uma recolocação, para você que quer entender um pouco mais de como performar melhor em meio a tanta informação que a gente tem na internet sobre processos seletivos. E para isso eu trago uma pessoa muito especial. Eu tô aqui com a Alexandra Granado. Ela é Headhunter, é sócia na The Bernet, uma das consultorias aí consagradas no mercado, e vai abrir a caixa preta, vai abrir as informações aí para você que quer conquistar um novo trabalho. Ale, gratidão por você estar aqui, né? Que bom que casaram as agendas, né? Uma honra entrevistar você. Poxa, obrigada, Thaís. A honra é toda minha, já te agradeci. Que bom que a gente conseguiu aí se conectar. Sim, nossa, a gente se conectou longa data, né? Muito tempo. Acredito até que você não vai nem lembrar de quanto tempo faz que a gente já se conectou. Sim. Eu me lembro muito ali que eu fazia conexão contigo na época que você nem empreendia ainda. Sério? Sério, na época que você trabalhava na instituição de ensino. Ah, legal! Eu lembro que você fazia as mentorias lá pra gente, né? Sim. Então, me lembro muito bem. Olha que legal, então é uma outra vida, né? Bom, desse lado... Não vamos nem falar que ano que era, né? Boa. Ô, Ale, me fala um pouquinho de você, né? Como que você entrou nessa profissão de Headhunter, recursos humanos? Foi planejado, não foi planejado? Conta um pouquinho da sua jornada profissional pra gente. Tá bem, olha só, né? Que interessante, uma boa pergunta. Eu sou formada em administração, trabalhei bastante tempo em instituição de ensino e aí, por um convite de uma colega, eu acabei entrando numa consultoria. Né? E essa consultoria, ela estava aqui há pouco tempo e era para trabalhar com inteligência de mercado em processos de transição de carreira. Sim. E aí, depois disso, desde 2010, eu tô nesse momento, né, de consultorias. Fui mordida pelo bichinho da consultoria, como todo mundo diz, né? E 2010, aí, então, já faz o quê? 24? De 14 anos. 14 anos. Olha que legal. Passei por renomadas empresas, né, falando com especialidade mesmo de processos de transição de carreira, de job hunter e daí depois recrutamento e seleção ou headhunter. Né? E hoje, na sua opinião, o que precisa ter um headhunter para ele ser um profissional acima da média, com boa entrega? Olha, primeiro eu entendo que precisa gostar de ser um headhunter, né? Porque se você for olhar, eu acredito que é uma das profissões que não tenha nenhum modelo, né, de curso, né, de ter alguma especialização. Então, você vira headhunter, às vezes, sem saber que virou, né? Então, para mim, eu acredito que, primeiro ponto, tem que gostar muito. E depois entender a rotina, né, a loucura do dia a dia, que ela é muito importante. Então, você precisa ser disciplinado, organizado, conhecer muitas pessoas e também gostar de aprender novas habilidades. Então, eu acredito que acho que esses pontos são essenciais. Sim. E como que é seu dia a dia, assim? Como que é? Porque, às vezes, as pessoas têm uma visão fantasiosa da vida do Headhunter, né? Como se fosse aquele profissional que faz entrevista e só reprova as pessoas, né? Que judia das pessoas. Como que é o seu dia a dia, seus desafios, né? Até a gente estava conversando antes e estava me falando, né? Sim, como é que você faz os processos. Sim. Acho que um ponto aqui, até te trazer um contexto antes, quando eu virei headhunter, foi uma escolha. Né? Então, eu tinha um propósito de conectar pessoas, que foi vindo desde transição de carreira e depois job hunter, e eu entendia que o headhunter ele fazia todo sentido, porque quando eu atuava com transição de carreira, eu apresentava os profissionais, então, para os headhunters. Isso que você falou é muito interessante, porque, assim, eu também tinha essa visão. Sim. Que o profissional, o headhunter, ele era blindado, você não poderia chegar perto, você não conseguia ter algumas conexões. E eu, como sempre fui muito fácil de relacionamento, eu fui
trazendo e fazendo abertura e tendo muitos amigos, muitos colegas aí da profissão. E, inclusive, eu entrei como headhunter por conta de uma indicação de uma amiga que foi vindo de transição de carreira. Mas, assim, entrando ali na tua pergunta, o dia a dia é meio desafiador. Primeiro que você se planeja bem antes, né? Então, vamos pensar ali quando você tem posições em aberto, depois que você já alinhou a posição, você coloca as posições no ar, você publica as posições e aí você começa, então, a ter que buscar os profissionais, né? Então, a gente fala grande parte do processo, ela parte do hunting, né? Claro que a gente tem uma grande maioria também de profissionais que se candidatam, mas a maioria é por conta do hunting. Por quê? Porque tem algumas especificações dentro da descrição das posições, né, que cada vez mais tem vindo mais desafiadoras, que você precisa ir buscar, caçar, né? Caçar o profissional no mercado. E aí, com isso, o dia a dia uma semana antes você se planeja, entende quais posições você precisa trabalhar. Dentro disso, você busca quais são os profissionais que você gostaria de falar. Então, você fala mais ou menos ali na semana de 20 a 30 pessoas por semana. Tá? É muita coisa. Então, bastante. E pense que assim, né? Não é para um projeto só. Então, você tem que ficar virando a chave para vários projetos. Então, são 7, 9, às vezes até 11 projetos. Né? Claro, cada um com o seu tempo. Um que entrou agora, né? Que você fez alinhamento e já precisa sair buscando. Outro que, às vezes, você já está na fase de entregar para o cliente. E outro que, às vezes, está na mão do cliente. Mas, mesmo assim, se você for olhar em termos ali de quantidade que entram, às vezes, 5 posições ao mesmo tempo. Para alinhar na mesma semana. Então, é bastante, né? Quando a gente fala de um ritmo que você tem que estar em constante movimento e relacionamento com o cliente. E, além de tudo, fazendo as entrevistas, né? Então, a gente tem o quê? Primeiro a triagem, né? Faz as abordagens, depois das abordagens a gente entra, né, nos passos das entrevistas e depois a gente tem para candidatos que a gente entende que tem uma sinergia maior com a posição e vai para finalista para o cliente, a gente também faz a análise de perfil comportamental. Então, fora isso tudo que eu te disse, tem também montagem de material, né, montagem de status para o cliente do que está acontecendo, do processo, e montagem de material, que é quando você vai apresentar, né, o perfil do profissional para as empresas. Sim, e você estava até me falando nos bastidores que às vezes demora, né? Às vezes a empresa já tentou procurar esse profissional no mercado, não teve sucesso e depois ela resolve contratar o headhunter. Então, fala um pouquinho disso, até para quem está assistindo entender a especificidade aí e os desafios do seu trabalho. Sim, o que dá para trazer aqui de exemplo é que, geralmente, né, a grande maioria das empresas, elas têm atuado com recrutamento interno, tá? Então, quando elas têm uma posição interna, elas trabalham essa posição antes, né? E aí, 1, 2, às vezes até 3 meses, eles varrem, né, toda a região, ou, né, depende aí do estado, né, se for o caso. E aí, quando eles não encontram esse profissional, então eles trazem pra gente, né, para que a gente possa, então, encontrar, né, o profissional adequado ali para eles. Tá? Então, é muito interessante isso. Claro que não são todas, né? Eu estou generalizando aqui. A grande maioria é dessa forma. E as posições, elas têm chego também com uma especificidade muito maior, um desafio muito maior, né? Então, às vezes, talvez até para o cliente, né, ele deixar de ter um profissional interno olhando para uma posição e deixando de fazer outras demandas, né? Então, por isso que também eles acabam escolhendo aí consultorias para poder trabalhar e apoiá-los, né, nesse momento. Tá? Sim, então quando chega uma posição é cheia de pré-requisitos, né? Muito. E daí, a gente que te indica muito profissional, né? Até acabei de te indicar um profissional agora, né? A gente tem que indicar os nossos assessorandos. Às vezes a gente fala, tem flexibilidade, olha, eu sei que tá pedindo inglês avançado, ele tá quase no avançado. E daí você é sempre muito generosa, né? Que você fala, olha, eu vou tentar, ou não, o cliente não abre mão. Porque eles acham que é o headhunter que não abre mão, né? E acaba
sendo que você tem um cliente para atender. Claro que você abriria a mão, né? Seria muito mais fácil para você fechar e fazer o seu trabalho. Só que o cliente, às vezes, não tem essa flexibilidade, né? Com certeza. E assim, né? A gente também tem que entender o lado do cliente, né? Você Sim. tem que entender e saber sobre a posição, saber sobre o momento da organização, né? Isso é muito importante. E o cliente, quando ele vem com os pré-requisitos, né? É porque, de alguma forma, em algum momento, ou deu ou não deu certo, né? Uhum. Então, vamos pensar, eu trouxe alguém que, como você citou ali de inglês, né? Que não era avançado e eu tive alguns problemas, né? Então, outros clientes, eles já entendem muito, sabem como é internamente, né? E o momento da organização e dizem, não, tudo bem, né? Pode ser intermediário ou avançado. Então, aí parte, né, da parte ali que é onde a gente faz o alinhamento, né? Que é muito necessário e junto muito com o cliente, trazendo ali todas as informações que tem no mercado. Agora, nós, né, eu digo como os headhunters, né, até por conta de vários amigos em comuns, né, que a gente também tem, eu, por exemplo, eu entro numa entrevista querendo que aquele profissional seja aprovado. A gente não está ali para reprová-los. E sim, por quê? Porque tem todo um início, né, que a gente já passou no processo. Então, quando a gente vai para a entrevista realmente, né, que a gente pode dizer aqui, talvez a última etapa, né, ali, você já vai querendo que o candidato seja aquele, para que você possa ter que a gente chama de shortlist, né, um finalista para a gente poder entregar ali para a empresa. Então, eu não reprovo ninguém. Acho que a grande maioria também não. Quem se reprova é o próprio candidato, né, o próprio profissional. E claro, e dependendo também das skills ou, né, ali do job description ali necessário para aquele perfil que é o que a empresa está precisando e que está buscando. Então, claro, tem empresa que dependendo do momento ela flexibiliza, outras não flexibilizam, e aí entra muito no caso que você falou, né? Às vezes alguns clientes que eu te falo, esse não vai dar, né? Esse realmente está fora do perfil, e algumas vezes consigo te dar um feedback, outras não, né? Que não dá para te dar um feedback tão grande, mas claro que na medida do possível, nós gostaríamos, né, de passar com todos os profissionais. Eu sempre digo na entrevista, assim, no final, quando são os finalistas, eu digo, torce por mim, porque eu tendo muito mais posição, eu consigo também não te levar para essa posição, né, se não for o caso, né, se não for o perfil, para futuras e outras oportunidades. Sim. Então, a gente sempre olha e sempre entra também dentro da entrevista, olhando para aquela oportunidade em específico e também olhando já para demandas futuras quando possam vir, né? Então, eu acho que isso é importante também, a gente não é o mal da história, eu acho que não tem ninguém, né? Não tem nenhum mal, nem a empresa, nem o headhunter e tão menos, né, o candidato. O que acontece é que, às vezes, naquele momento, aquele candidato, ele não está apto para a cadeira que a gente precisa no momento. Sim. E falando até entrevista, né? Quais são os principais erros, né? O que faz quando, claro, tirando o aspecto técnico, né, as hard skills, mas o que faz em termos comportamentais os candidatos serem reprovados? O que tipo assim, faz com que você fala, não, esse perfil me desencantou, não tem como apresentar para o cliente? Posturas na entrevista de emprego. Postura, quando a gente fala em postura, acho que dá para elencar alguns pontos, mas o primeiro eu diria a comunicação, tá? Muitos profissionais, em alguns momentos, despreparados, né, para falar de si mesmo. E aí, quando a gente fala de si mesmo, não fala só do lado pessoal, porque a grande maioria não conecta mesmo falar do lado pessoal, né? E a gente tem uma tendência a falar mais sobre o lado profissional. E aí de trazer informações que sejam realmente relevantes para aquele momento do processo, né? Então, comunicação, ela é um ponto, tá? E o que a gente tem muito também, o que tem muito acontecido, é a falta de energia. Muitos profissionais com baixa energia entram para conversar com a gente e às vezes ele já passou pelas primeiras etapas, ele já sabe sobre os requisitos da posição, a gente só vai validar informações, então entender um pouco mais por profundidade, que a gente chama, né, ali sobre
as atividades, as experiências desse profissional e ele acaba ali tendo uma baixa energia, né? Isso é muito ruim. Porque, assim, pra gente, o que acontece, né, Thaís? Pra gente ali, né, eu vejo no meu time todo ali, né, com a minha equipe, né, as pessoas que estão junto comigo ali, a grande maioria da gente, a gente tem um dia que passa rapidamente, né? E quando a gente vai entrevistar, talvez, por exemplo, agora às 14 horas ou às 16 horas eu tenho a entrevista com a Thaís. Eu já passei, às vezes, por 3, 4, 5 candidatos. E aí vamos pensar que é a minha sexta, né? Então, você, ali naquele momento, se você também tem uma baixa energia, naquele momento que eu já tive um dia mais cansativo, eu preciso ter mais gasto de energia para ficar podendo te puxar, para você trazer informação. Até para se concentrar, né? Até para se concentrar. Então, a baixa energia também... E como é que é um profissional de baixa energia? Ele fala baixo? Ele é mais monossilábico? Talvez a pessoa não se perceba, né? Com baixa energia. Então, vamos... Boa. Eu vejo ali, é uma boa pergunta, assim, porque tem uma variedade de coisas, assim, né? Baixa energia de sim, fala baixo, né? Uma baixa energia de não querer demonstrar mesmo as suas experiências, de trazer para você, né, num formato mais estruturado de pensamento, tá? Foca em olhar muito para os lados, né? Em algum momento... entende-se que ele não está preocupado com o processo, né? Ou ele não está assim muito conectado para contar para você um pouco a história dele. Então, baixa energia, e tem outras também aqui, né? Mas eu acho que uma das são essas, assim, sabe? A comunicação, às vezes você fala ali, olha, tá falando muito baixo, né? Consegue falar mais alto? Vamos falar mais alto, né? Mas, assim, o momento, o formato, né? Ele parece que ele tá mesmo. E eu até entendo, e a gente entende isso, né? E que tem os dois momentos. Às vezes ele também tá ansioso, né? Não tá preparado. Sim. E tem tudo isso. Mas esse movimento da baixa é um pouquinho... A gente não tem condições de passar, né? E às vezes até o que eu faço, né? Porque a gente já vem com alguns vieses também, né? E eu sempre digo ali, a gente brinca, né? Não conte, deixa eu olhar primeiro o perfil, deixa eu saber, deixa eu entender... Sim. Porque para eu não vir já com preconceito, né? Então, deixa a gente limpo, né? Com a mente limpa. E aí, depois, o que geralmente a gente faz? Aplica o assessment, né? A análise de perfil comportamental. E aí, quando a gente aplica o assessment, então, aí você entende, né? Que daí são os pontos de atenção. Daí vem muito no assessment também. E aí, aquilo que a gente teve na entrevista de percepção, ela vira realmente, né, uma realidade que a ferramenta nos ajuda e nos auxilia aí também a entender melhor o perfil do candidato. Né? Entendi. Ótimo. E o assessment que vocês estão trabalhando hoje é qual? Hoje, a gente trabalha com vários, tá? Quando a gente fala para os candidatos ali, que é o que, né, nesse modelo que eu te falei, a gente trabalha com um mind match, né? Que é onde a gente entendeu ali que saímos um pouco do DISC, tá? Até para não ter, né, esse momento de estar muito vinculado, porque eu disse que todo mundo já conhecia, né, já está muito taxado, vamos dizer assim, e mudamos então para esse. Daí a gente tem outros, a gente tem também o Hogan, que é bem importante ali pra gente. Sim. Né? E aí depende, assim, também. Tem um cliente que depois, às vezes, pede outros tipos, até diz que a gente trabalha também. Tem cliente que gosta de trabalhar, às vezes, também com MBTI, então depende muito. Depende da posição e do cliente também. Isso. Né? Posições executivas a gente tem usado muito o Hogan. E hoje, falando em segmentos de mercado que estão aquecidos, né? O que você tem percebido aqui? Né? Quais os segmentos que estão contratando no momento? Tá bem. Quando a gente fala de segmentos, a gente pode falar de setores, né? Sim. Hoje, né? Serviços. Está muito em alta, né? Quando a gente fala de tecnologia, né? Ela teve ali, agora ela está muito equilibrada, né? Varejo com os seus rompantes ali, né? Sobe e desce, mas também tem sido ali uma boa, tem tido ali uma boa colheita.
Que mais? Setor de saúde e bem-estar, né? Tem um lado ali de saúde que talvez ali de laboratório, que eles não estão tão bem, e daí tem tido muito transição de carreira. Sim. E o agronegócio, que a gente sabe que eles têm, né, buscado aí cada vez mais se estruturar, né, novamente. Claro que depende muito aí, né, da nossa economia, que tem também tido ali uma parte boa ali da fatia, e também com bastante transição de carreira também. Deixa eu ver se eu passei por todos. Financeiros, né? Financeiros também. E daí engloba né, de serviços. Sim. Ali, tá? E as áreas que estão mais em alta, né? Profissionais de marketing, vendas. Sim. Se for olhar ali, né, dentro da nossa consultoria ali da The Bernd, a gente tem uma fatia muito grande de marketing e vendas, né? Que aí eu acredito que é por conta do mercado mesmo, né? Necessário, né? E depois a gente tem uma parte bem forte, deve ser ali uns 35% por aí de marketing e vendas, daí uns 25% por aí de finanças, e aí daí depois ele pulveriza ali, né? Entre RH, engenharia, projetos, operações, né? E aí vai fazendo ali o movimento. E daí também, né, junto com tecnologia ali, tá dentro desse percentual aí de pulverização. Perfeito. E falando em termos de entrevista, voltando, né? Agora você falou do anti-exemplo, né? O que reprova? Agora, o que aprova nas entrevistas? Como que é, né? Das últimas entrevistas que você fez, o que te encantou, assim, nos profissionais? Olha, o que canta nos profissionais quando vem conversar com a gente é um profissional já com autoconhecimento. Tá? Para mim, eu vejo assim que é o ponto X da questão ali. É o profissional que ele já se conhece e ele sabe, né, e se estruturar numa entrevista. Então, esse profissional, geralmente, ele nem nos dá abertura para a gente ficar perguntando informações. Ele já traz uma estrutura muito boa, né, que é onde já toda pergunta que você já ia fazer, ele já te traz. E claro, daí depois você tem que entrar na especificidade ali, né, de cada requisito da posição, mas é um profissional que tem uma estrutura na fala ali, na comunicação. Comunicação é um ponto, né, que precisa, então ele precisa se comunicar bem, então de fato ele precisa saber quais são as experiências que mais foram que o apoiaram, né, para seguir ali no decorrer da expertise dele. Então, o que ele fez de diferencial ali dentro das organizações. Então, que mais que me atrai ali, que me brilha os olhos? Eu acho que é isso, assim, né? E é um profissional que ele vem disposto realmente a querer conversar contigo. Né? Mas chega profissional que é fechado, assim? Chega. E aí tem os dois pontos, né? Talvez primeiro por conta da gente fazer o ranking. Então, talvez a gente encontre esse profissional que ele já está no mercado, né? E ele quer falar, mas ele sabe que ele está empregado, né? Daí tem o que, às vezes, ele já não está no mercado, em processo de transição, em alguns momentos, daí ele não está tão estruturado, né? E às vezes ele não está estruturado para falar, ou não se preparou, né? Então, acho que talvez preparo é fundamental, né? O importante ali, né, quando a gente fala estruturado, né, uma boa comunicação, é o preparo. E aí é onde entra o autoconhecimento. Sim. Né? Porque quando você fala ali, geralmente, você já abordou, você levou 15, 20 minutos, e aí você mais pergunta do que deixa ele falar. Quando você vai para uma entrevista, você quer entender um pouco, saber um pouquinho mais do histórico profissional dele, saber um pouco, né, dos cases de sucesso dele, os resultados, né? Então, de alguma forma, esse profissional, ele esquece que você precisa olhar os resultados de 5 anos para cá, né? Não que eu esteja desmerecendo a história, a trajetória dele, né? Mas às vezes eles levam muito tempo no começo, o que eles
né? Como é que eles começaram a carreira e aí esquecem do final, porque é esse final que é importante pra gente, porque quando a gente olha, né, e faz o hunting e busca os profissionais, você precisa do quê? De um profissional atualizado, que é, né, dentro das skills necessárias hoje, dentro ali de inovação, né, ou que seja, é necessário um profissional que esteja com todas as informações atualizadas. E aí, geralmente, às vezes, eles passam um tempo um pouquinho a mais, né, e não trazem com tanta estrutura. E aí, talvez seja escrever, Sim. me preparar, né? Porque, assim, se eu te dei a agenda da semana passada para hoje, né? Se prepara um pouquinho, entende? Até se você quer falar sobre algumas particularidades suas de fortalezas técnicas, ou se você não quer entrar nisso, né? E eu vejo que a grande maioria, ele não vem preparado. O que vem preparado são profissionais em transição de carreira que em algum momento eles estão em consultorias, né? Por exemplo, a gente já falou sobre isso dos seus, né? Sim. Eles vêm muito preparados, eles têm que a gente tá hoje, né? Tá muito comum o storytelling, né? A gente foca, vamos fazer o storytelling. Isso. Enquanto não estiver pronto, a gente não te libera para fazer entrevista. Vamos ensaiar aqui. É isso, né? Então, um pouco também de olhar para o lado do outro e saber, né? Poxa, eles também estão me dedicando e estão tendo esse tempo comigo. Deixa eu me preparar um pouquinho para poder trazer, né, essas informações com maior clareza. E assim, né, Thaís, não só de consultoria, mas quando a gente fala de trabalho e profissionais que estão em transição de alguma forma, procurar trabalho dá trabalho. Dá. Né? Eu sempre digo, né? E desde lá de transição de carreira, eu sempre dizia, né? Procurar trabalho dá trabalho. Então, assim, você precisa ser organizado, você precisa se planejar, você precisa ter uma disciplina, né? Não é só, eu contratei a consultoria, deixei a consultoria, né? Deixa eu entender aqui que o meu perfil, ele é bom e eu vou conseguir uma recolocação logo, né? Então, eu vejo que talvez se estruturar, né? Aprender, porque a mídia está aí hoje, né? Tudo está muito fácil, a gente tem informação nas mãos assim com uma rapidez muito grande, né? Então se prepara um pouquinho. Eu sei que com a gente, com o Red Hunter, às vezes você não sabe qual é a empresa. A grande maioria das posições, elas são sigilosas, né? Elas são. E aí, quando você sabe, se prepara também para entender um pouquinho mais sobre a empresa. Se você já conectar algo de fortaleza sua, junto com aquele skill que é necessário ali, que você acredita que aquela empresa também seja boa. Olhar alguma informação na mídia do que viu da empresa, que pode conectar com a tua, né, com a tua expertise. Olha, eu vi isso aqui eu já fiz, né? Então, acho que isso também é bem importante, né? Preparo é fundamental, né? Preparo é fundamental. E é para tudo, né? E aí, quando eu faço a gente chama das entrevistas, né, proativas, que não tem posição, que às vezes, né, você mesmo também, né, ou até algumas outras consultorias ou colegas falam, conversa com esse profissional ou algum profissional que me aciona, eu entendo que o perfil é atraente, eu falo, poxa, pode ser que talvez sirva para possíveis oportunidades futuras, eu vou conversar com esse profissional, né, para entender um pouquinho mais dele também, porque eu quero saber, né? Então, se ele vai bem preparado, melhor, porque quando a gente entra na reunião ali, na agenda, eu já falo, olha, temos aqui 30 minutos, ou 40, ou 45, né, dependendo de qual é o formato que eu já venho conversando com ele, mas não tão menos importante, esses minutos aqui são muito valiosos, né? Então, aproveite o seu máximo. Né, para que a gente também possa conhecê-lo do máximo. Eu sei que é pouco tempo, mas que dá para estruturar quando a gente fala, né, de uma estrutura realmente. E assim, a gente faz isso no nosso trabalho, né? A gente se planeja, a gente se estrutura. Né? Então, eu digo, pensa que é um trabalho e aí você só precisa estruturar e entregar ali quando o profissional está te entrevistando, está conversando contigo. Adorei, né? Porque, na verdade, nada mais é do que dois profissionais. Você está fazendo o seu trabalho, que é extrair o que a pessoa tem de melhor, né? Avaliar o perfil. E eu falo para os meus assessorandos, né? Você tem ali meia hora, 40 minutos para mostrar o quão incrível você é. Esse trabalho é seu, né? E tem muita gente que fala, mas eu não sei fazer marketing pessoal, eu tenho dificuldade para falar bem de mim, né? Então, a gente fala, use exemplos, conta a sua jornada, trazendo os cases de sucesso, né? Os projetos que deram certo, as suas entregas,
no sentido de mostrar que você é um profissional aí que tem o perfil, que tem match com a posição, com a vaga, né? E muitos profissionais, até isso, nem tanto os meus clientes, né? Que os meus clientes já são mais preparados. Mas muita gente me escreve até nas redes sociais, falando assim, o Headhunter me fez muitas perguntas pessoais, me senti invadido. E, na verdade, eu falo, olha, na verdade, ele tá querendo... se ele fez muitas perguntas, é sinal de que ele tá gostando de você. Então, você devia agradecer. E as empresas se preocupam muito com o fit cultural, né? Até que ponto existe uma congruência de valores, de comportamentos que fazem com que você tenha aderência para aquela posição. E sobra para o recrutador, para o Headhunter fazer essas perguntas, né? Então, como que é para vocês isso? Olha, a gente tem um tempo muito grande dedicado, então olhando também, né, claro, para os profissionais, quando a gente olha para esse termo, né, ou para esse tema, o que a gente entende, né? É muito importante a sensibilização que a gente também tem que ter desse lado de cá. Né? E agora a gente também tem um fator que é a parte toda, né, da lei de proteção de dados, né? A gente tem toda a parte de compliance, dependendo, né, das organizações, né? Então, primeiro a gente tem um cuidado do lado de cá de como é que vai falar com esse candidato, né? Então, eu vejo assim que não é desrespeitoso, né? Mas talvez o formato que você fale, o formato que as pessoas perguntam. Porque eu já vi, né? Eu tenho sobrinho, eu tenho irmã em casa, né? Cunhado, e às vezes eu ouço algumas entrevistas que as pessoas já falam, tá bom, quantos anos você tem? Você é casado, você é isso, você é aquilo, né? Acho que primeiro você tem que entender ali, né? Entendendo qual que, para cada posição, né? Qual que vai ser o impacto familiar, né? Desse profissional, quando ele fizer esse movimento para um novo desafio. Então, principalmente quando a gente fala de posições para fora, né? E claro, quando esse profissional ele não é cadastrado, porque hoje a gente dentro do nosso banco de dados, lá a gente também tem a IA, né? Hoje a grande maioria tem a tecnologia. Então, geralmente, em todo lugar que você vai se cadastrar, você não precisa colocar teu nome, idade, e até alguns lugares você se cadastra, eles pedem até CPF. Sim. Né? Então, ali a gente coloca essas informações com muito cuidado, mas também porque a gente precisa dentro dos nossos dados, né, para inteligência artificial. Então, é mais para cadastro em alguns momentos, tá? E até eu entendo, assim, que alguns podem ficar desconfortáveis, né? Eu não vi nenhum problema ali, né? Alguns ficam desconfortáveis, às vezes, com falar de remuneração. Mas eu acho que disso a gente ali trata muito bem internamente, tá? Então, o que eu deixo de mensagem, então, para esses que falam isso para você, né? Primeiro, entenda o outro lado, né? Porque quando você vai se cadastrar em qualquer outro site, né? Ou tudo que você vai querer baixar do download, né? Você já precisa colocar teu cadastro, né? Então, por que ali você também não pode? Mas agora, assim, claro, a gente tem que entender qual que é o motivo, como foi, né, esse tema, como que foi tratado e como foi chego nessa pessoa. Sim. Tá? Eu acho que tem os dois lados de tudo, né? Então, a gente trata, né, a gente entende, é muito delicado, né, essas informações. Em alguns momentos é porque a gente precisa por conta do sistema, né? E em outros momentos, claro, pode ser que o próprio cliente tenha dito, olha, eu preciso dessas informações, porque eu tenho ali clientes que quando você passa para uma etapa final, eles têm o próprio também, a tecnologia deles, o sistema deles. E ele às vezes nos pede, não esquece de pedir essas e essas informações, porque eu preciso colocar aqui no banco de dados. Então, tem os dois lados da situação. O candidato precisa ser empático também, né? Mas eu acho que porque às vezes eles se ofendem, às vezes, se você pergunta, o que você faz nas suas horas vagas, o seu lazer, né? A pessoa não quer contar. E às vezes é importante, né? Para o segmento. O que eu vejo, tá? Eu acho que o que dá para separar aqui também é um formato e nível, né, de posições que você trabalha. Tá? O nosso ali é de média e alta gestão para cima. Então, eu não tenho muito esse tipo de problema, né? A gente não tem lá muito esse tipo de problema.
Claro que se o outro ficar desconfortável, o que você faz, o que você tem de hobby, a gente nunca pergunta. Até porque esse profissional, ele já vem, quando ele está estruturado, ele mesmo já fala, né? Dentro do impacto familiar dele, ele já diz, olha, né, minha família reside em Curitiba, né? Não tem nenhum problema de eu ir para São Paulo, vamos dizer assim, né? Claro que eu vou ficar lá primeiro, aguento em 6 meses, e aí se família quiser ir, ou se tem filhos pequenos, né? Daí quer que a esposa acompanhe, né? Os filhos também, aí eles decidem entre eles, né? Se faz esse movimento. E aí a grande maioria já fala assim, olha, ou, né? A gente tem dog, ou a gente tem isso, a gente tem gatinho. A grande maioria já conta um pouco também, sabe? Então, depende do profissional. Tem profissional que já se abre muito, tem profissional que se abre pouco, tem uns que imaginam que a gente tá ali para ouvi-los e aí fala de tudo e esquece de falar da parte profissional, mas assim, a grande maioria fala sobre a parte profissional. Sim, perfeito. E hoje as entrevistas você está fazendo bastante online, presencial, como é que tá isso? Qual formato você prefere? Olha, eu te confesso que eu sou do presencial. Sim. Tá? Então, assim, eu sou do relacionamento, do presencial. Agora, quando a gente fala de volume expressivo de oportunidades, claro que a gente não pode negar que o online, ele te facilita muitas coisas. E ele te ganha tempo, né? Então, em alguns momentos que eu vou perder me deslocando, né? Ou que o candidato vai até ali, aí eu tenho só aquele tempo para falar com ele, porque eu já tenho que entrar numa outra reunião. Então, eu prefiro hoje, né, em condições de muitas oportunidades, o online, tá? Mas nada substitui presencial. Então, para posições executivas ali, a gente tem tido algumas demandas, quando é aqui para nossa região, de atender em alguns momentos presencial. Principalmente dependendo de qual é o cliente. E aí a gente quer trazer para perto esse candidato, esse profissional, saber um pouco mais dele, entender um pouco mais. Então, às vezes, tem posições que você não gasta 2 etapas, você gasta 3 etapas. Né? Então, vai depender de quanto é também a imensidão do projeto. Sim. Tá? Perfeito. Nossa, muita informação. A gente já está caminhando para o fim aqui. Passou rápido, super rápido. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para uma pessoa que talvez está indo fazer entrevista, está nesse processo de recolocação, que você desse um recado, assim, no sentido de uma mensagem mesmo, mais inspiradora para quem está nesse projeto de recolocação. De recolocação? Bom, primeiro, o que a gente já falou muito aqui, né? A gente já sabe, se prepare, né? Procurar trabalho dá trabalho, como a gente também, quando a gente está dentro de uma organização, a gente também trabalha e trabalha muito, né? Depois disso, você pode... O se preparar, você não precisa estar muito preparado, né? Mas tenha uma estrutura por trás, né? Para que você saiba o que você vai dizer e não esquecer. Tipo, depois de ir embora e falar assim, poxa, esqueci de falar isso. Acontece muito, poxa, né? tinha isso. E com a gente acontece também. Às vezes tem candidato que ele fala assim, depois ele manda mensaginha e ele fala, olha, esqueci de contar isso, talvez faça sentido agora. Para posição também, né? Se a gente não puxa, que é aquilo que eu te falei, né? Se a gente não ficar puxando as informações, perguntando. Fora isso, o que eu vejo quando a gente entra em transição de carreira, tá? E nesses profissionais que estão buscando o mercado, não deixem de se atualizar. Novas habilidades, se atualize, entenda o que está acontecendo no mercado, procurem sobre empresas, né? Olhem mais, saibam mais, porque é bem importante. Entrem em grupos, né? Ou sigam pessoas que têm uma afinidade com o que é o conteúdo do que você tem expertise, que você já trabalhou. E um fato aqui que eu queria te trazer, bem rapidamente, que a gente falou, e eu fico pensando sempre em projetos de transição, que geralmente, o profissional, a gente, como um todo, quando a gente entra dentro de uma organização, a gente esquece de fazer relacionamento. Tá? E o relacionamento que eu digo aqui é o network, né? Porque assim, a gente sabe que tem o network, né? Ali, que o primeiro
do work, que é você faz relacionamento com só aquelas pessoas que estão dentro da tua organização. Exatamente. Né? E daí depois você esquece de olhar para fora, que tem outras pessoas, né? Tem um outro mundo, existem outras habilidades, outras informações que você pode conectar. Seja curioso, então. Sim. Né? Eu acho que essa curiosidade também, ela te leva, né, a novos desafios, conhecer outras habilidades, conhecer outros costumes, talvez, né? Porque a gente esquece de olhar para fora. E a grande maioria desses profissionais que estão em processo de transição de carreira, eu não sei aqui para você, mas assim, geralmente, até pra gente, a gente tem uma estatística dentro, né, internamente, que de 85% a 89% ali, a grande maioria dos profissionais, eles se recolocam através de uma indicação. Sim. Né? Então, assim, o quanto é importante uma indicação? O quanto é? Esses tempos atrás, né, eu falei com um profissional que já faz de longa data, ele estava no mercado, tinha me acionado, e aí depois ele falou assim para mim, Ali, consegui uma recolocação e você não acredita. O quê? Ele foi indicado por um estagiário que já trabalhou com ele dentro da organização. Que o menino viu que estavam buscando, fez a indicação dele e deu super certo. Então, assim, o network, o relacionamento é muito importante. Então, e a grande maioria, a gente esquece mesmo, é um fato, né? O tempo é tão corrido, né? Tudo tão rápido, né? Mas não esqueçam de fazer relacionamento. O relacionamento, eu vejo assim que a parte do network, ela é importantíssima. E se você for olhar, não é só para o trabalho, né, Thaís? Para tudo. Ela é importante para aqui, para a gente estar aqui. Olha de quantos anos a gente já se conhece, né? Então, assim, para abrir negócios, para fazer negócios, para tudo. Para tudo. Você vai fazer uma cirurgia, você precisa ter network para escolher um médico que vai te operar, né? Isso, e aí o que você faz? Você não vai lá e fuça, você fala assim, fulano, você já fez com esse, você fez aquilo, você vai, olha, né? Claro, bastante informação, mas se você já tem informação de pessoas próximas, melhor ainda, fica mais confiável. Sim. Né? Então, eu vejo que dentro dessa tua, né, pergunta, eu também faria muito relacionamento, muito network, porque geralmente quando você está no mercado, daí a hora que você vai fazer, você demora para poder ter que conectar todos esses profissionais de novo. Você deve sofrer isso com os teus profissionais, né? Sim. Você demora para se conectar, geralmente eles falam, nossa, mas o que eu vou falar? Faz tempo que eu não falo com esse profissional. Só agora que eu tô precisando, como é que eu mando né? mensagem, né? Então, se a gente for elencar, então, agora sendo bem breve, né? Então, estruturação, né? Seja curioso, né? Sim. Curiosidade. E vamos pensar aqui, regue o teu network, sim, né? Regue os seus relacionamentos, né? Perfeito, adorei. Tá, ficou ótimo. Gratidão por tanto conteúdo, pela generosidade na partilha. E gratidão a você que esteve com a gente até agora. Lembra de deixar seu comentário. Pode sugerir pessoas para eu entrevistar, pode deixar perguntas também, que a gente sempre está de olho para trazer mais conteúdo para você. Um beijo e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau!